Oi, já tá ligado? Vai ter 1, 2, 3? Eu sempre gosto do 1, 2, 3. Não, vou fazer. 2, 3. Gente, eu não sei como. Plaquete. Olá, galera! Meu nome é Gislaine e hoje nós estamos dando início ao nosso Junção Cast. E eu estou aqui com 2 convidados especiais, nosso pastor Pablo Maldonado e a nossa querida Diana Souza. Tá, Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui, uma honra estar compartilhando algumas coisas aí que vocês vão pegar nesse podcast e vai ser um tempo bom demais. Glória a Deus. Amém. Inaugurando esse novo quadro, né, das coisas que Deus tem para as nossas vidas. A gente vai fluir aqui e vamos compartilhar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, né? Amém, será maravilhoso. Hoje o nosso tema não poderia ser outro que a nossa conferência. Eita, glória. Meu Deus. Movidos pelo Espírito. Eu fui muito impactada, eu realmente não Amém. sou a mesma pessoa, né? Não é uma frase de efeito, realmente Deus fez grandes coisas, né? Amém. E hoje eu quero saber um pouco de vocês, né? Que esteve nesses bastidores. Como foi, pastor? Como o senhor foi inspirado, né? Da onde surgiu essa ideia dessa conferência? Quanto tempo, né, que o senhor teve essa ideia e fez tudo? Então, para algumas pessoas que até acompanham um pouco mais de perto, eu cheguei até a comentar no início do ano que a gente não tinha a pretensão de fazer uma conferência a princípio, porque nós estamos recebendo a Escola de Ministros, então cada final de semana já estaria sendo uma conferência. Nós já estaríamos recebendo muito, né? Dos ministros que estão passando por aqui pela igreja. Mas eu me lembro que aproximadamente em abril ali começou a surgir, né, uma inclinação no meu coração acerca de algo. Então começou a vir no meu coração um entendimento, né, sobre o mover do Espírito. Eu lembro que o irmão Reiga, ele sempre dizia e falou isso nos últimos anos de vida dele, dizendo que a gente que nós não poderíamos perder o mover do Espírito, que se o mover do Espírito ele não fosse ensinado, ele não fosse compartilhado, ele não fosse transmitido, ele iria se perder no nosso meio. Então veio essa nota, essa inspiração, né, acerca do mover do Espírito. Então a princípio eu ainda estava discernindo se a gente ia fazer um evento ou se a gente é diferente, distinto, se a gente ia voltar mesmo para a conferência. Então, assim, partiu de quem não iria fazer nada, né, não ia fazer nenhum evento, para de repente chegar numa reunião com a liderança, com a liderança e falar assim, gente, isso é o que está no meu coração, essa é a inclinação que a gente tem para a gente fazer esse evento, a inclinação é se mover no Espírito mesmo. E assim, eu lembro que quando eu compartilhei isso, faltava aproximadamente um mês. Nossa. Olha só como as coisas... E assim, a gente nunca teve a experiência de fazer um evento da proporção de uma conferência em um mês. Uau. Então foi assim, um desafio totalmente novo, algo totalmente inesperado, né, inusitado, que a gente não tinha feito ainda, mas basicamente foi assim que surgiu, né, uma inspiração. E aí a gente decidiu seguir nessa direção do Espírito e deu o que deu. Aí, nossa, pessoal, um mês! E para as pessoas que estão na organização, a gente só pensava assim, em 3 segundos. Meu Deus, ele tá muito louco. Ele ficou doido, enlouqueceu. Não, Porque é muito pouco tempo. Sim, um mês. Mas a gente, em 3 segundos, a gente foi, voltou Glória e falou, a Deus. amém, vamos, se é isso, vamos embora. E foi. Eu lembro que eu disse assim, olha, gente, a gente tem 2 opções, né? Porque assim, uma das pessoas que eu gostaria que tivesse com a gente no evento era o Fernando Leal. Então eu disse assim, a gente tem 2 opções. Ou a gente aproveita a vinda dele agora, que eu sabia que ele ia vir, né, na data da conferência, e isso faltava um mês, ou a gente marca mais pra frente, e aí vamos se organizar com muito mais tempo. Então assim, ou a gente mete o louco, ou a gente deixa para se organizar depois. Assim, graças a Deus, né, a equipe, o pessoal, a galera pegou junto, veio junto e o pessoal gosta de meter o louco, né? E a gente gosta, entendeu? É verdade, a gente gosta, a gente falou, maravilhoso. não, amém, pegamos junto Isso. e
foi um de repente para nós, né? Para Deus já estava Sim, tudo com certo. Com certeza. certeza. E, pastor, diante de tudo isso, né, que o senhor está falando, assim, veio muito forte. Eu sei que o senhor aprendeu algo, nós aprendemos algo de fazer algo tão grande em tão pouco tempo, né? Na minha perspectiva, foi ver que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele não depende do nosso tempo cronológico, né? E o que mais o senhor aprendeu nesse tempo, né, de fazer uma conferência nesse tempo recorde, nos bastidores? O que o senhor acha que uma palavra, uma frase, não sei, que definiria um aprendizado diante disso? Então, o que a gente experimentou, né, na conferência foi algo maravilhoso, extraordinário, porque a gente conseguiu ter o resultado, literalmente ver que Deus estava envolvido. Então, assim, a gente teve o resultado de uma conferência de um mês, programada de um mês, que talvez a gente não teve se organizando em muitos outros meses, entendeu? E assim, não que a organização não seja o Sim, correto, com algo que a gente certeza. deve prezar, mas assim, realmente eu percebo assim, Deus ele queria intervir naquele momento. Sim. Nossa, Deus ele muito queria, legal. ele Foi queria uma resposta rápida. isso, Top uma demais. resposta rápida. Ele queria entrar em cena naquela ocasião. Então, assim, a gente decidiu acreditar nisso, confiar nisso e se lançar para isso também. Uma das coisas que a gente pode, por exemplo, que eu trago como aprendizado dessa conferência, primeiro, graça. Então, assim, a gente pôde desfrutar de muita graça. A Sim. gente via leveza no que a gente fazia, na formação das equipes, na forma como as coisas aconteciam. Tudo ganhou forma muito rápido. Tiveram algumas coisas que ganhou forma na semana. Não, né? foi algo assim que só poderia ter sido Deus mesmo. Porque a gente viu que a gente foi conduzido, a gente simplesmente foi guiado, se lançou, Sim. e a gente via a graça e o favor de Deus Isso. assim a todo momento. Sim. Em levantar uma equipe em uma semana, amém. As pessoas simplesmente estavam ali, estavam disponíveis. Não foi algo pesado, porque às vezes a gente fica preso ao tempo, você fala, que a gente falava, né? Pensava, ele tá louco, tá doido, né? Vai fazer a conferência em um mês, não vai rolar. Mas não, a gente viu que de fato Deus estava envolvido nisso e que foi fácil, foi leve. Quem serviu pôde provar e desfrutar de quão prazeroso e quão benéfico foi para todo mundo aquilo ali. Todo mundo viu, era como se, tipo assim, era algo visível, sabe? Não é algo só da gente Sim. simplesmente falar. Sim. Foi algo visível, que todo mundo verdade. desfrutou. E assim, um aprendizado que eu trago assim, pessoal meu em relação a esse evento, e isso, por ser muito particular, muitas pessoas não têm conhecimento, mas assim, a gente já teve à frente de várias outras conferências, de vários outros eventos, de acampamento, de coisas grandes. E assim, essa conferência, esse evento, foi um dos eventos que eu mais pude experimentar do benefício ou do poder de você delegar. Então, assim, eu tenho que agradecer demais as pessoas que pegaram junto, né? A Diana tá aqui, Sim. você tá aqui também, foram uma das pessoas que apoiaram, que ajudaram, que abraçaram mesmo a ideia. Então, assim, eu pude, assim, ter a experiência de chegar na conferência e tinha algumas coisas que eu não sabia como é que iria ser. Se ia ter, se ia não ter. E eu achei isso assim, tão incrível, porque eu pude ver isso não estava nas minhas mãos. Nossa, mas verdadeiramente, literalmente, a equipe, a galera que serviu, eles pegaram de uma forma tão junta, assim, sabe? Foi algo tão diferente de outras vezes que foi uma surpresa até para mim. Então, assim, a gente pôde experimentar essa questão de você delegar e você chegar aqui, cara, fluiu, aconteceu. Aconteceu, foi bom para experimentar também, né, como dá certo, como experimentar, funciona. né, Gi? Experimentar as pessoas que estão com a gente, né, tem potencial para fazer o que estão fazendo. Né? Olha! Mas foi um isso. teste. Né? Foi um teste, A gente passou no teste? A gente passou? Super aprovado. Glória a Deus. Pastor, mas que legal isso, né? Porque realmente eu acredito que como quem está à frente, né, tem essa responsabilidade maior. Então, assim, a gente fica naquela, eu preciso delegar, mas, meu Deus, né, como vai ser? E que bom que, né, conseguiu suprir, né, e acho que até superar as expectativas, né, do senhor. E, pastor, já que a Diana começou a falar também, né, teve a camiseta, que eu acho que era algo que
A gente não estava muito planejando. Essa pelo curto é a minha tempo, parte preferida né? da conferência. Porque É a minha A gente não tava preferida. planejando nada. É a minha preferida. Pelo curto tempo, eu acho que não tinha assim, nossa, camiseta, porque a gente sabe que precisa de um tempo, né? Tem toda uma estrutura que a gente, Sim. né? Mas eu acho que a Diana é a melhor pessoa para falar sobre isso. Como foi, né? A inspiração para a camiseta. Primeiro, eu quero saber como foi a inspiração para o nome, né, pastor? Que daí o senhor... Depois eu quero que a Diana fale um pouquinho da inspiração que ela teve para a camiseta diante do nome que foi estabelecido, né, Legal. pelo senhor. Então, como a gente tinha essa nota de mover do espírito, eu lembro que quando eu fui transmitir, eu comecei a transmitir, que foi um processo de alguns dias, alguns encontros ali. E detalhe, foi a conferência que a gente conseguiu fazer sem ter nenhuma reunião. Nenhuma reunião. Nossa, verdade. A conferência aconteceu assim, lá em cima, e a gente conseguiu se organizar ali por WhatsApp, no grupo, resolvendo as coisas, as pessoas... Sabe aquele sentimento assim de proatividade? Não, eu vou, eu faço, eu já estou organizando, eu já estou resolvendo. Então, quando eu comecei a transmitir o sentimento da conferência, vinha essa ideia de mover do espírito, né? Então, a gente... eu comecei a transmitir falando rios, água. O meu papel é de ser a intérprete. E aí, pastor, algum pastor elemento, assim, né? alguma ele vai só frase, falar palavras. algum versículo, alguma imagem, alguma coisa assim. Aí ele só falava o quê? O que você falava, pastor? Então, eu comecei a transmitir a ideia, né? É rio, água, mover, água. Espírito Santo. Meu Deus! Assim, eu indicava qual era a linha, né? Assim, mover do Espírito, Espírito Santo, alguma coisa assim. Então a gente ficou uns dias ali lançando alguns nomes do grupo, verdade, vai daqui, vai pra lá, volta. Aí eu lembro que um dia a gente parou, né? No final do intervalo, No final de uma aula. No final de uma aula da Escola de Ministros, e assim, a gente já precisava definir o nome, até por questão de arte, divulgação e tudo mais. E aí a gente falou, e aí, gente, o que a gente vai decidir? Ó, é mover, tem espírito, e aí numa conversa simples ali saiu movidos pelo espírito. E aí ficou. E a gente se debruçou nesse tema, e aí o tema depois se encaixou, fez sentido, e a gente correu com ele mesmo. E fez total sentido, né? Porque parece que era um nome que a gente... E assim, foi um tema que depois fez total sentido, e depois, até pelo que aconteceu, fez ainda mais sentido ainda, né? Mas aí a camiseta, aí eu lembro que eu cheguei pra Diana e falei assim, Diana... Tem uma missão pra te dar. Bem assim, tem uma missão pra te dar. Eu tenho uma missão pra te dar. E assim, Diana, né, pessoa que pega firme junto, falei assim, Diana, é o seguinte, a gente vai ter um evento, a conferência, e eu tenho o desejo de a gente fazer uma camiseta. E eu queria que você fizesse as Você falou Eu queria que você se virasse. Queria que você fosse a responsável por fazer esse corre pra gente. E eu mantendo a plena, né? Só pensando, gente, ele enlouqueceu de verdade. Mas aí, como que foi esse processo de criação? Eu falei até com você, né, Gi? Falei, Gi, me indica alguém para ajudar nessa questão da arte, porque eu sou muito boa com ideia. Porém, colocar a mão na massa para fazer, para desenvolver, eu não consigo. Aí você me indicou a Mari. Inclusive, glória a Deus pela vida da Mari. A glória de Deus, mas Mari, muito obrigada. E aí eu falei pra ela, então, Mari, tem essa questão e tudo mais. Era aquele mix de, Mari, pelo amor de Deus, me socorre, mas não vamos ficar desesperada. Sem desesperar, mas já tô desesperada. Porque tem toda uma questão de data, né, da camiseteria entregar pra gente. E aí a gente simplesmente meditou em 2 músicas, porque como o pastor ele só falava assim, é rios, é águas, a gente só meditou em 2 músicas, In the River, do Jesus Culture, e Existe um Rio o nome da música, né, gente? Repete aí. Rio, né? Como Rios o nome da música do Junção? A primeira música? Como In the River. Ah, ela fala inglês, gente, era só pra É saber. assim, produção. Era só pra ver ela falando inglês. Ah, respeita. E aí, eram essas 2 músicas, e a gente só ficou escutando essas 2 músicas, escutando. Aí a Mari pegou e me mandou uma frase. Isso me remete a rios de águas vivas. Pum! Foi ali. Eu falei, é isso. Perfeito. Falei, é isso. E a gente tem como uma visão, não. Como que eu posso dizer, pastor? Uma ideia, um conceito, Uma base. um tema, Não, os rios que o Junção está sendo conduzido. Como é o nome disso?
pilares, assim. Algum dos pilares que a gente está tendo legal, são legal. o quê? 4 rios. E aí, qual que foi a ideia? Algo simples. Promessas. Algo simples que já é algo dentro da nossa visão, ser impresso em uma camiseta. Porque é porque eu tô sem, né? Mas são 4 ondinhas que significam os 4 rios, o nome de cada um, aumento, rompimento, velocidade, frutificação. E atrás, bom. rios de águas vivas. Uau, Ou maravilhoso, seja, que legal. você tá vestido com a visão que você crê. Top. Perfeito. Entendeu? E foi assim, de uma Demais, forma Deus. simples, mas a gente sendo conduzida e chegamos nesse resultado. E foi um sucesso. Todo mundo amou nossa camiseta. Ai, gente, fora a cor, né? Porque uma cor Linda. assim. Eu A nunca cor. vi aquela cor, gente. Eu achei, sei lá, linda a cor. Não, até a cor, eu pensava assim, eu falei, nossa, o pastor, ele é mais discreto, né? Aí eu mandei e ele me respondeu, muito bom. Eu falei, Nossa, meu gostou Deus. da cor? Ele falou, muito bom. Eu já tava preparando todos os argumentos pra, não, pastor, Pra vamos... defender minha cor. Aham. E ele gostou, então assim, realmente foi Fluiu. facilitação de todas as partes, até da parte Nossa, dele, que é mais... legal. Muito legal. Então, realmente, eu me coloquei nessa posição de delegar mais, né? E ver os dons, a criatividade, os talentos serem aflorados. E deu certo. Ai, que bom. Teve tantas ideias boas, né? Igual na recepção teve o caso que a gente fez ao vivo. Aí teve o menino que era do Joção, que tá lá né? na Irlanda. Ele Lá na entrou e Irlanda. falou, nossa, que legal o que tá acontecendo. Então, eu acredito que tivemos várias surpresas, mas graças a cada pessoa que o senhor deu responsabilidade, né? Pegou junto e realmente agarrou, né? Então, enfim. Qual era, pastor... Antes de tudo, né? Eu sei que o senhor foi inspirado e a gente sabe que quando há uma inspiração as coisas realmente acontecem. Mas quais eram, assim, as expectativas mesmo do senhor? Vamos supor, quando o senhor viu que ia acontecer, definiu o que estava ali no seu coração, quais eram as suas expectativas? O que o senhor esperava que os jovens vivessem nesse tempo? Né? Essa é a primeira, e o senhor já pode falar se as suas expectativas elas foram supridas no que diz respeito aos jovens e na conferência, nos ministros, o que eles receberam mesmo. Bom, minha expectativa era de uma conferência. E assim, conferência sempre é muito bom, né? Conferência você para um tempo ali, você recebe muito da parte de Deus, Deus fala com você de diversas formas. Então eu tinha expectativas para esse evento mesmo, como a gente sempre tinha os eventos, então de ter aquele tempo específico ali de receber da parte de Deus. Sim. Mas assim, minhas expectativas foram totalmente, infinitamente superadas. Eu posso descrever essa conferência em uma palavra, eu diria incomum. Uau! Incomum, porque bom demais. Foi um tempo assim onde Deus fez coisas de uma forma fora do usual, assim, de uma maneira incomum mesmo, até pelo tempo, até pela forma como tudo aconteceu, tudo ganhando forma em um mês para que viesse a acontecer. E assim, o que a gente viveu na conferência extrapolou as minhas expectativas. Eu vejo que a forma como Deus ele derramou sobre as nossas vidas é como se nós estivéssemos com a nossa expectativa aqui. Sim. E Deus falasse, ok, essas são as suas expectativas, suprir as suas expectativas, mas eu também tenho isso daqui para vocês. E ele virasse o balde, entendeu? Top demais. Então, assim, foi algo incomum. Jogou o balde, nem virou, jogou o balde. Assim, minhas expectativas foram super ultrapassadas. Foi algo que marcou a nossa vida. Eu acredito que a vida de muitos de nós individualmente. Sim. Marcou assim, a junção também de uma forma coletiva. Também acredito. Então foi algo, cara, fora do comum mesmo. Nossa, muito legal. Quer falar alguma coisa, Diana, sobre as suas expectativas antes? Porque nós, né, que estávamos ali nos bastidores, eu estava com muita expectativa antes. Então, sim, conforme ia surgindo as ideias novas até para nós e pelo tempo, então a gente já era uma expectativa diferente, sim, sim, né? Eu sabia assim que algo ia romper na minha vida, por exemplo, de forma individual. E diante de tudo aquilo que já passou e pandemia e tudo mais, então assim a gente estava naquela necessidade, parece assim, a gente queria viver algo mesmo inusitado. A gente precisava desse romper mesmo. E realmente, como o pastor falou, foi algo inaugural, né, pastor? Algo incomum.
Então, quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre as A suas gente expectativas? muitas vezes escuta ou até mesmo a gente fala de que Deus, ele não tá em uma caixinha, de que Deus, ele não tá somente em uma programação, que sempre existe algo a mais da parte dele. E muitas vezes a gente escuta isso, a gente fala, é verdade, é isso aí. E nessa conferência foi exatamente isso. Deus se manifestando numa forma assim, gente, era um mês. E a gente, naturalmente, a gente sabe como é toda a programação, toda a organização. Então, a gente olhava para esse um mês, a gente ficava assustado. Só que Deus, na sua infinita soberania, ele fez o quê? Ele foi só Deus. E foi tudo simples, foi tudo fácil. E a gente foi conduzido e a gente provou de algo incomum. Algo que a gente nunca provou antes. E eu tenho certeza, assim como o pastor falou, que o Junção ficou marcado. Cada jovem, cada conferencista que veio e que estava com o coração aqui, teve a vida totalmente transformada e marcado por algo muito específico que Deus deixou no coração de cada um. A gente deixou Deus ser Deus, né? Exato! A gente deixou Deus ser Deus. verdade. Era como se Deus estivesse lá no céu e falou assim, então... Posso? Posso? Obrigada. Posso fazer alguma coisa? E até, assim, uma das coisas, né, que eu acho que diante de tudo que nós já conversamos, né, sobre a conferência, mas, assim, eu quero algo específico do que, vamos supor, o que mais me impactou, e vendo agora a Diana falar, foi que realmente eu nos vi, e eu até brinquei, eu falei, bom, por falta de resposta a Deus, ele não vai deixar de me abençoar, de fazer nada na minha vida, né? Porque eu senti que o que mais me impactou foi isso, de ver todo o Junção respondendo aquilo que Deus estava fazendo, né? O que mais te impactou, pastor? Assim, pessoalmente, né? E como pastor mesmo dos jovens? Eu vejo o que mais me impactou, primeiro, desde antes, foi a forma como isso tudo aconteceu. Como tudo isso ganhou forma em um período muito curto e aconteceu de uma maneira tão excelente, tão assim nobre. E na conferência, um mover do Espírito. Sim. Porque, como eu disse, parece que Deus ele atendeu a expectativa, mas falou, peraí, agora é o que eu tenho reservado para vocês, é isso daqui. E assim, eu nunca experimentei ou vi sendo experimentado de uma forma coletiva um mover do Espírito tão intenso, tão forte como foi, ao ponto da gente estar segunda-feira com aquela sensação de ressaca. Que foi isso? Assim, segunda-feira você extasiado e ainda você comentando, cara, o que foi isso? Sim. O que Deus fez? Eu estava sobre assim, foi algo tão forte que Deus liberou sobre nós que a gente tava assim na segunda-feira ainda ninguém falando no grupo, tava todo mundo assim. Segunda-feira todos desaparecidos. De ressaca espiritual, se assim a gente pode dizer. É verdade. Então, assim, o que mais me impactou foi a intensidade como Deus ele liberou sobre nós, sabe? As manifestações, os dons e tudo aquilo que foi liberado foi algo assim incomum mesmo para mim. Maravilhoso. Diana, quer falar algo sobre o que mais te impactou diante de tudo? Não. Tudo me impactou. Mas, me gente... Então, assim, posso fazer mais um adendo? Claro, com certeza. É porque eu concordo com tudo que ele que ele tá resumindo tudo, não é verdade? Não tenho mais uma acréscimo. E assim, em relação à conferência também, acho que não que a gente deva ser conduzido por isso, mas os níveis de resultado mostram pra gente como essa conferência foi um sucesso. A forma como os jovens eles foram impactados, a forma como os jovens responderam a tudo isso, assim, a galera tava entusiasmada, a galera tava assim energizada, a galera tava assim me jogando pra cima no domingo. Então assim, essa conferência ela veio como um rio e ela, sabe, limpou algumas coisas e trouxe, sabe, coisas novas pra gente. A gente pôde mensurar isso também, né, o resultado da conferência em tudo, na equipe que serviu, que deu certo, a conexão dos ministros, o favor que a gente teve de ter, né, os ministros que nós tivemos, em todos os sentidos, em todos os aspectos da conferência, ela foi um sucesso. Em tudo que para cada canto que você olhar da conferência, ela foi positiva, ela foi um sucesso, ela superabundou. Então, assim, só agradecer a Deus. Amém, glória a Deus. Que papo bom, né, gente? Muito bom, assim, relembrar tudo isso e conversar sobre pontos que, né, a gente vai esquecendo, mas não é? Que foram muitos momentos incríveis, né? E eu quero, né, partir para o final da nossa conversa. E eu quero saber, pastor, né, principalmente do senhor, e agora?
né? Quais são as próximas direções? O que está no seu coração? Porque nós estamos grudados naquilo que está no seu coração, né? E é uma honra, né, Diana, fazer parte dessa visão. É uma honra ser liderado, né, pelo senhor e pela Bruna. E eu acredito, né, que é só o início. Amém. Então, Amém. eu gostaria, assim, que o senhor desse as suas palavras finais, né, falando sobre isso. E agora? Como vai ser os próximos passos daqui para frente? Então, eu acredito que a conferência, ela startou muitas coisas no Junção. Startou o Junção de uma forma geral. Então, eu acredito que algumas coisas que estavam adormecidas em relação a projetos, em relação a ideias, em relação àquilo que a gente tem para compartilhar e para fazer. Cara, eu vi a conferência assim, ó, impulsionando a gente. Amém. Eu vi a conferência trazendo, sabe, tudo aquilo que a gente precisa para a gente avançar com aquilo que a gente já tem para avançar, com coisas que a gente já estava para fazer e com coisas novas que a conferência né, pastor? E com coisas novas que também vieram com a conferência. Então, assim, eu tô animado demais. Você pode perceber o fluir de ideias, o fluir de inspiração que está no nosso meio, que borbulha no nosso coração para esse tempo para frente. Algo que foi ministrado pela Carol Araújo nesse sábado e fez total sentido. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, faz sentido isso que ela está falando. Por quê? Lembra que eu disse sobre a intensidade, como Deus ele se moveu no nosso meio? Uhum. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente vai viver para o futuro. Sim. Sabe, se Deus ele derramou de forma intensa, se Deus ele se manifestou, se demonstrou de forma tão intensa, nos capacitando para tudo aquilo que tem pela frente. Amém. Então, assim, não vem pouca coisa, não vem coisas mais ou menos, sabe? Mas vem grandes obras, Amém, sabe? Vem pastor. grandes coisas pra gente desfrutar, pra gente viver, pra gente manifestar nessa cidade com essa carga de unção, de poder, de glória que foi liberada no nosso meio, para que a gente possa, sabe, influenciar mesmo tanto as pessoas que já estão no nosso meio, no nosso raio de influência, mas em uma zona maior de influência aqui nessa cidade. Bom demais. Faz assim, pastor. Faz assim. A chave virou. A chave virou. É isso, glória a Deus. Diana, quer falar alguma chave coisa virou. para finalizar? Eu não quero mais falar nada. Nem eu. Amém. Pastor, muito obrigado por essa conversa. Foi maravilhoso, né? O nosso primeiro de muitos. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco, né? Nesse primeiro quadro. Diana, muito obrigado por estar aqui, né? Nesse primeiro quadro, primeiro de muitos. Amém. E eu estou muito empolgada também, né? Com o que nós vamos viver daqui para frente. E eu quero agradecer você que ficou até o final. Esse é mais um Junção Cast. Fique ligado, gere expectativa. Nós vamos tratar de vários temas, né? De agora para frente. Então, fiquem ligados aí no Junção e não perca os próximos acontecimentos. Tchau, valeu, gente. Tchau. Opa! É ali, ó.